Fala galera, beleza? Meu nome é Pedro França e hoje eu vou resolver com vocês uma questão aberta da FMG de geometria fantástica. Vou resolvê-la de três maneiras: uma usando geometria plana, semelhança de triângulos, uma usando geometria analítica e uma terceira que é a mais sensacional de todas. Se você ver essa terceira aqui, você vai achar que a questão até é fácil, que é usando tangentes e secantes a uma circunferência. Essa terceira foi sugestão da Mila, lá de Curvelo. Ela colocou nos comentários e a gente resolveu subir a resolução dela, que foi uma percepção genial, ok? Então, o começo da resolução é a mesma para as três formas. Então você pode continuar assistindo o vídeo e daqui a pouco eu vou aparecer novamente e vou te direcionar para qual das três você deve ir, beleza? Acompanha aí, vamos lá? Bom pessoal, então essa aqui é a questão da FMG. Vou pedir para você dar uma pausa no vídeo, dê uma lida com bastante atenção e tente fazer primeiro. Eu já vou para a resolução aqui, tá ok? Bom, você nota claramente que a questão ela começa mesmo nesse ponto aqui, ó. O seguinte problema foi adaptado de um desses sangakus. Considere a BCD um retângulo com AB igual a 20 e AD igual a 10. Então já vamos colocar aqui o AB valendo 20 e o AD valendo 10. Tome uma circunferência de centro O tangente aos lados AB, BC e CD do retângulo, e seja BD uma das suas diagonais, interceptando a circunferência nos pontos P e Q. Letra A determina o raio da circunferência. Bom, o raio está moleza, né? A hora que você liga o centro da circunferência até essa extremidade, você vê claramente que esse raio é metade do lado AD. Se você ligar até aqui embaixo também, ó, novamente você vai perceber que dois raios, ou seja, o diâmetro é igual a esse lado AD. Então, se o diâmetro vale 10, o nosso raio ele é igual a 5. Repara que a questão ela não fala de unidades de medida, então vamos falar só um número mesmo, ok? Vou desmanchar esse último raio que eu fiz ali, só para o meu desenho aqui não ficar tumultuado. Então, de novo, meu raio é igual a 5. Letra B. Determine o comprimento do segmento PQ. Bom, vamos observar algumas coisas. A gente acabou de ver que o diâmetro dessa circunferência é 10. Então, deixa eu marcar aqui esses diâmetros. Essa distância aqui mede 10. Essa aqui também. Correto? E para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar de uma sacada importante, que é perceber que esse ponto Q ele é o centro dessa figura. Eu sei que no desenho ali até parece, né? Ele está mais ou menos visualmente ali no meio, ainda mais se eu coloquei essa malha quadriculada aí, mas o parecer não serve para a gente tem que ter a convicção de por que esse ponto Q é o centro. E aí que está a magia da questão exatamente nisso. Bom, uma maneira que eu acho de a gente enxergar que o ponto Q é o centro dessa figura é você observar o seguinte: está vendo esse espaço no lado esquerdo? Tá, um espaço vazio? Esse lado esquerdo ele vai caber uma circunferência exatamente igual a essa, de diâmetro 10. Ou seja, nesse lado vazio cabe exatamente uma outra circunferência de diâmetro 10. Observa só como que essa figura foi construída. Eu coloquei aqui um desenho auxiliar para a gente entender isso. Imagine que você tem aqui duas circunferências. O centro dessa figura é exatamente o ponto de tangência entre elas, correto? Aí você passa um retângulo circunscrito a elas. Vou colocar um retângulo de fora a fora ali. E a diagonal de um retângulo, pela própria definição de um retângulo, né, o meio dessa diagonal é exatamente o centro do retângulo. O ponto médio dessa diagonal é o centro do retângulo. Então, na hora que a gente coloca uma diagonal ali, a gente observa que o centro da figura coincide com o ponto de tangência entre as circunferências, que coincide com o centro dessa diagonal, com a metade dessa diagonal. Com o centro, não vamos falar metade não, porque metade não fica adequado. Corresponde ao centro também dessa diagonal. A diferença para o desenho da questão é que ele colocou só uma circunferência, correto? Então, a conclusão é, no nosso desenho da questão, um dos pontos de interseção da diagonal com a circunferência é exatamente o centro dessa figura. Agora, isso vai acontecer sempre? Não. Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando nós temos um retângulo cuja a base é o dobro da altura. Porque você nota claramente ali
quando minha base é o dobro da altura, eu consigo escrever duas circunferências. E aí, o ponto de tangência das circunferências também vai ser esse centro da figura toda. Correto? Então você observa, nossa base ali é 20 e a altura é 10. Minha base é o dobro da altura? É. Então beleza. Esse ponto ali, a interseção da diagonal com a circunferência, é exatamente o centro dela. O centro da figura. Correto? Então vou desmanchar esse desenho que eu fiz acessório aqui. E vamos... Pronto. Até aqui, essa percepção de que o ponto Q era o centro da figura era fundamental para as três resoluções. Agora, aqui na descrição, a gente coloca o tempo de cada uma das três versões. Escolhe aí qual que você quer assistir. Vai lá. Medidas. Se esse ponto aqui é o centro da figura, o ponto Q, deixa eu já ligar ele aqui embaixo, né? Descer um segmento perpendicular ao lado AB. Esse cara vai chegar aqui fazendo 90 graus. E quanto que ele vai medir? Vai medir 5. Certo? Metade do lado AD. Beleza. Agora nós vamos fazer aqui algumas construções que não são construções óbvias. Na verdade, ela vai ser considerada uma construção óbvia, por quê? Pelo fato de que de tantos exercícios exigem isso, a gente acaba fazendo isso, que a gente vai fazer isso aqui também. Mas sim, por que a gente teria essa ideia de fazer essa construção que eu vou desenhar aqui? A única justificativa é, vários exercícios, eles adotam essa construção para resolução. Então eu vou investir nessa estratégia. Que estratégia que é essa? Se você tem uma circunferência e uma corda, qual que é a primeira atitude que a gente faz? A gente liga o centro da circunferência nas extremidades da corda. Correto? Então eu já liguei aqui. Por acaso são dois raios, então cada um deles vai valer 5. Então aqui vai medir 5 também, aqui também 5. Uma observação que esse raio ele vai chegar sempre fazendo 90 graus com a tangente, que seria esse segmento azul, certo? Então ali eu tenho um ângulo de 90, raio e tangente sempre fazem 90 graus. Isso já nos leva a uma conclusão. A conclusão é que esse segmento OQ, ele é paralelo ao segmento AB, concorda? Porque olha só, olha a reta azul que mede 5, o OQ está perpendicular a ele e o AB também. Então, se os dois estão perpendiculares a esse mesmo segmento, esses dois aqui, eles são paralelos entre si, certo? Uma outra construção aqui também, que seria, a sacada dela também seria, justamente por ser uma coisa super manjada, o que é? Além de ligar o centro da circunferência na extremidade da corda, é você fazer uma alturazinha aqui, ó, uma partilha no meio. Certo? Essa alturazinha ela vai chegar ali também fazendo 90 graus. Então vou repetir, gente. Por que eu tive essa ideia de ligar esses dois raios e fazer essa altura? É simplesmente porque é uma construção super comum. Tá? Eu estou tentando investigar o que isso vai me render. Mas é uma construção super comum. Você vê uma circunferência, uma corda, você já faz isso. Liga o centro nos extremos da corda e passa uma alturazinha nesse triângulo que aparece. Aí a gente já começa a identificar algumas coisas interessantes. Por exemplo, observe esses ângulos que eu estou indo marcar aqui agora de laranja. A gente consegue perceber que esse ângulo aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse ângulo de cá. Lembra? Duas paralelas cortadas por uma transversal. Ali nós temos os ângulos alternos internos. Tem a mesma medida esses ângulos laranja, certo? Agora, isso aqui era uma sacada importante. Você nota que apareceram dois triângulos aí que são semelhantes. Deixa eu colocar uns nomes nos pontos aqui, só para a gente identificar. Vou chamar esse ponto aqui de ponto E e esse daqui de ponto F. Nós notamos que o triângulo EBQ ele é semelhante ao triângulo OQF. Vê se você concorda comigo. Por quê? Eles têm dois ângulos iguais, o de 90 e o laranja. Isso já é suficiente, porque se eles têm dois ângulos iguais, obviamente o terceiro também será, e portanto eles são semelhantes. Certo?
Vou colocar a medida desse EB. Esse EB aqui, né, ele vai medir 10, metade do lado AB. E por esses triângulos serem semelhantes, aí eu já começo a ter uma ideia de como que eu vou descobrir o segmento PQ. Na verdade, o que eu vou descobrir é o segmento QF. Vou chamar um X aqui para ele. Certo? Como que eu vou descobrir quanto que vale esse X? Eu vou fazer uma semelhança com esse triângulo de baixo. Agora observe. No triângulo QEB, nós temos dois catetos. Nós não temos a hipotenusa. Nesse triângulo OQF, eu tenho a hipotenusa e eu quero um cateto. Então, a primeira coisa, vamos descobrir quanto que vale esse QB, que é o cateto, que é a hipotenusa do triângulo QEB. Então, eu quero descobrir quanto que vale o QB, vou colocar BQ na verdade, né? A gente pode fazer ali um teorema de Pitágoras. BQ ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Aí tem gente que vai gostar de resolver isso daqui, eu vou dar uma dica para vocês. Está vendo que os catetos são 5 e 10. Vamos simplificar os catetos por 5? Então, ao invés de eu fazer com 5 e 10, eu vou fazer como se fosse 1 e 2. Dividir tudo por 5. Então, eu vou ter isso aqui, ó, BQ ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 5. Então, o nosso BQ, ele é raiz de 5? Não. Eu fiz essa simplificação só para agilizar minha conta. Eu dividi tudo por 5, meu resultado eu vou ter que multiplicar por 5. Então, o nosso BQ, ele vale 5 raiz de 5. Vamos deixar ele quieto aqui, por enquanto. Agora sim, eu vou fazer uma semelhança com os dois triângulos. Deixa eu fazer até numa cor um pouco diferente aqui. Vou fazer um azul. Então, vamos fazer o triângulo EBQ, esse triângulo maior aqui, ó. Eu vou colocar... vamos fazer com o pequeno primeiro, na verdade, o QOF. Vamos colocar lá, X está para 5. Assim como, agora no triângulo grande. Aí cuidado para você não errar essa ordem, tá? Eu comecei o primeiro aqui com X. O X está entre o laranja e o 90. Entre o laranja e o 90 está 10. O 5 é a hipotenusa nesse. A hipotenusa nesse outro é 5 raiz de 5. Simplifica um 5 com o outro. Eu vou ter que x é igual a 10 raiz de 5. Opa, desculpa. 10 sobre raiz de 5. Racionalizando, né? Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 5. Vai ficar 10 raiz de 5 sobre 5, que vai dar 2 raiz de 5. Essa é a resposta? Não. O x ele é só metade do segmento que a gente quer. Então, o nosso PQ, que é o que nós estamos querendo, ele vai ser o dobro do x. Então, se meu x é 2 raiz de 5, meu PQ vai ser o dobro disso, 4 raiz de 5. Seria a resposta final. Correto? Então, questão difícil de fazer as construções, embora seja uma construção manjada, né? Você ligar ali o centro da circunferência, as extremidades da corda e partir no meio ali com uma altura é manjado, mas mesmo assim eu acho que era uma questão bem difícil de identificar ali a semelhança, enfim. Vamos lá, a outra maneira de resolver então seria fazendo o seguinte, era usando geometria analítica, né? Então, o que muda para geometria analítica para geometria plana? Porque na geometria analítica a gente coloca um plano cartesiano, a gente coloca o eixo x e y. Então cada ponto ele passa a ter uma referência de posição, ele passa a ter uma coordenada x e uma coordenada y. Então, primeira coisa, eu vou traçar um plano cartesiano nessa figura e estrategicamente passando aqui pela origem. Desculpa, passando ali pelo ponto A. Beleza? Então, esse plano cartesiano ele tem algumas características. Deixa eu desmanchar só esse... Aliás, pode deixar esse E ali que eu vou precisar dele daqui a pouco. Primeira coisa, a gente já sabe as coordenadas de vários pontos aqui. Vamos colocar aqui, ó. Esse ponto aqui, por exemplo, esse lado AB todo mede 20. Então, esse cara aqui ele vai estar na posição 20, 0. O lado AD mede 10. Então, esse cara aqui é o ponto 0, 10. O ponto Q,
ele está no centro da figura, então a gente também sabe as coordenadas dele. No caso aqui, a coordenada dele vai ser 10. Vamos marcar esse E aqui. Aqui vai ser 10. A gente já viu que ele está na metade da figura. E aqui a coordenada dele vai ser 5. Então, tem outro ponto aqui também que dá para a gente saber as coordenadas. O ponto O, nós já vimos também. Ele vai estar aqui na coordenada 15. A coordenada Y dele vai ser a mesma de lá. Vai ser o 5. Então, nossa estratégia aqui vai ser achar a equação da reta, da diagonal, achar a equação da circunferência e igualar uma com a outra. Porque na hora que eu igualar uma com a outra, naturalmente eu vou achar os pontos de interseção. Beleza? Vou fazer da reta primeiro. Bom, a equação da reta, então, seria da reta BD. Ela passa pelos pontos 20, 0 e pelo ponto 0, 10. Vamos anotar isso aqui. 20, 0 e pelo ponto 0, 10. Várias maneiras de achar a equação da reta. Você vai escolher a que você julgar melhor. Tá? Eu vou fazer uma delas aqui. Ó. A equação de reta ela segue o modelo y igual a x mais b. Tem gente que prefere colocar aqui mx, não tem problema. Tá? O B é onde ela toca o eixo Y. Então, ali no caso, está claro. Nosso eixo Y está sendo cortado no 10. Então, por enquanto, a nossa equação está ax mais 10. Como que eu vou achar o A? O A, eu gosto de fazer o ΔY sobre ΔX. Ou seja, variação de Y, o Y de um menos o Y do outro, 10 menos 0, dividido pelo x de um ponto menos o x do outro. 0 menos 20. Isso aqui vai dar 10 sobre menos 20, que dá menos meio. Então, a equação da nossa reta, y é igual a menos meio x mais 10. Vamos deixar essa equação quieta aqui por enquanto. Agora, a equação da circunferência, ela está até mais fácil do que a da reta. Concorda? Porque a nossa equação da circunferência, vamos escrever aqui de outra cor, vou fazer com um azul mais escuro. A equação de circunferência ela é assim, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado, onde x0 e y0 são as coordenadas do centro da circunferência. A gente já tem isso tudo, a gente tem o centro dela. As coordenadas do centro são 15 e 5, e o raio a gente já tem também, que é 5. Então, a equação dessa circunferência fica assim, ó. X menos x0, coordenada x do centro, mais y menos a coordenada y do centro é 5, é igual a r ao quadrado, o raio é 5, 5 ao quadrado, 25. Certo? Bom, o nosso trabalho então vai ser resolver um sistema com essas duas equações aqui, ó, com a equação da reta e com a equação da circunferência. Lembrando que a hora que eu resolvo isso, a gente acha exatamente a interseção dessas duas figuras. Bom, mas aqui já está fácil de resolver. Por que está fácil? Porque o nosso y na equação da reta já está isolado. Então, no lugar desse y aqui, ó, eu vou substituir por menos meio x mais 10, certo? Então, vai ficar assim. Daqui a pouco eu desenvolvo isso. Não vou desenvolver agora, não. X menos 15 ao quadrado, mais, no lugar do y, a gente coloca menos meio x mais 10. Menos 5 ao quadrado é igual a 25. Aí você nota que nossa equação agora ela ficou só com
só com x. E aí é uma equação que a gente consegue resolver. Com muito cuidado, tá? Então, vamos só dar uma melhorada nesse parênteses ali primeiro. X menos 15 ao quadrado mais... eu vou inverter a ordem aqui, tá? Só para vocês sacarem que já vai cair no produto notável que vocês vão estar mais acostumados. 10 menos 5 vai ficar 5. Menos meio x ao quadrado é igual a 25. Desenvolvendo isso aqui. Cuidado, hein? Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quadrado do segundo. Mais, mesma coisa. Quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vou deixar isso aqui indicado. Ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. É igual a 25. Dá para simplificar algumas coisas aí. Esse 2 com esse 2. 25 de um lado com 25 do outro. E vamos juntar aqui o que é semelhante. X ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. 5x ao quadrado sobre 4. O x agora, menos 30x. Aqui vai ficar só menos 5x. Então, menos 30x menos 5x, menos 35x. E os números, sobrou só 225, né? Então, mais 225 é igual a zero. Como é que eu resolvo isso daqui? Fica esperto, gente. O que está te atrapalhando a resolver é o 4 que está dividindo. Então, multiplica tudo por 4, para você sumir com aquele denominador. Então, isso tudo aqui vezes 4 vai ficar 5x ao quadrado menos 35x vezes 4, 140x. 225 vezes 4, 900. Dá para simplificar tudo por 5. Então, x ao quadrado menos 140 dividido por 5 vai dar 28. 900 dividido por 5 dá 180. Como que resolve isso? Ou você faz o delta ou dá para fazer por soma e produto. Pensa em dois números que você soma, que dá 28, que você multiplica, dá 180. Um deles é 10, o outro é 18. Repara que o 10 a gente já sabia, né? Que seria aquela interseção lá do centro. O 18, que é o outro que a gente não sabia. Bom, então vamos voltar lá na figura. Nós descobrimos que esse ponto aqui é o ponto de coordenada x18. Para eu saber a coordenada y dele, como é que faz? Você está vendo que ele pertence tanto à reta quanto à circunferência. Então, você pode substituir em qualquer equação. Óbvio que eu vou substituir na equação da reta. Seria fazer o f de 18. Usando a equação da reta, tá? Porque ele é um par ordenado ali da minha reta. Então, vai ficar menos meio vezes 18 menos 10. Menos não, mais 10. 18 por 2 dá 9. 10 menos 9 dá 1. Então, esse cara aqui é 1. Então, eu tenho agora as coordenadas tanto do P quanto do Q. Como é que eu vou fazer, então? Distância entre dois pontos. Então, nosso problema agora, vou fazer aqui, ele se resume a resolver um problema de distância entre os pontos. O primeiro ponto lá era o ponto 10 e 5. E o ponto 18 e 1. Correto? Então, você vai jogar na equação de distância. Distância. Eu gosto de fazer com distância ao quadrado, tá? Mas fica a seu critério. É igual. Vamos escrever a equação aqui. x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Então, minha distância ao quadrado vai ser x de um menos o x do outro. 18 menos 10, 8. Y de um menos y do outro. 1 menos 5 menos 4. Então, minha distância ao quadrado vai ser 64 com 16. 64 com 16
vai dar 80. Nossa distância, então, ela é raiz de 80. Que aí, fatorando, vai chegar no famoso 4 raiz de 5. A maneira, então, de resolver esse problema, que seria a mais sutil, a mais genial, a mais delicada de todas, que sai praticamente em uma linha, foi sugerida pela Mila, aqui nos comentários, a Mila lá de Curvelo, Minas Gerais, dá o crédito para ela, que é uma sutileza impressionante, que seria o seguinte: após concluir que aquele ponto Q é o centro dessa figura, a gente conclui algumas coisas. Esse segmento que eu estou marcando aqui de laranja, ele vai valer 5, ele é metade do lado AB. Esse outro aqui, ele vale 10. Metade do lado AB, correto? Bom, a gente consegue calcular nesse momento quanto que vale o BQ. Vou fazer aqui, BQ ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Se você quiser resolver usando 5 e 10, não tem problema. Eu gosto de simplificar o triângulo por 5, para facilitar minha conta. Se eu simplifico esse triângulo por 5, eu vou ter que BQ ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. BQ ao quadrado. Vamos fazer direto aqui, na verdade? Vai dar BQ ao quadrado igual a 5, então nosso BQ seria raiz de 5? Não. Ao invés de ser raiz de 5, eu simplifiquei por 5, foi só para fazer a conta. Então, meu resultado final eu vou ter que multiplicar por 5 novamente. Então, nós concluímos que o BQ vale 5 raiz de 5. Bom, aí a sutileza seria... Deixa eu escrever o teorema que a gente vai utilizar aqui, depois eu vou aplicar ele lá na nossa figura. O teorema é o seguinte: quando você tem uma circunferência e você tem uma tangente a essa circunferência, vou colocar uma tangente aqui, por exemplo, e uma secante. Vamos dar uns nomes aqui para esses pontos. Vou chamar esse ponto aqui de tangência de ponto T, aqui ponto P, aqui A e aqui B. Tem um teoremazinho que fala o seguinte: tangente e secante, se você pega o segmento PT ao quadrado, é a mesma coisa de pegar o PA vezes o PB. Toma cuidado que o pessoal às vezes erra esse teorema é fazer PT ao quadrado é igual PA vezes AB. Cuidado, é PA vezes PB, correto? E a gente consegue perceber que dá para a gente aplicar esse teorema aqui. Onde? Vamos marcar aqui, ó. Esse segmento aqui, deixa eu marcar de laranja também. Vamos fazer uma outra cor para não ficar misturado. Vou colocar verde mesmo. Daqui até aqui, acho que ficou um pouco escuro. Deixa eu fazer um traço aqui maior. Esse segmento que eu marquei aqui na cor verde, quanto que ele vale? Ele é metade do lado BC, portanto ele vale 5. Então esse daqui é o segmento tangente. Qual que seria o segmento secante? Seria o BQ, esse pessoal aqui, ó. Vê se você concorda comigo que nós podemos aplicar aquele teorema bem aqui, ó. Considerando a minha tangente sendo o segmento verde e minha secante segmento azul. Tangente e secante. Então, o que vai acontecer? Eu vou chamar esse... Aliás, vou colocar a letra, não. Vou usar as letras que estão aqui no desenho mesmo. Vou chamar esse ponto aqui, ó. Vamos chamar esse ponto aqui de M, por exemplo. Usando esse mesmo teorema, nós vamos ter que BM ao quadrado vai ser igual a... Quem está fazendo o papel do PA aqui é o PB vezes... Aliás, vamos escrever até na ordem ali. BP vezes BQ.
Usando esse mesmo teorema aqui, ó. Tangente ao quadrado é igual a BP vezes BQ. O BM vale 5. Então 5, aliás, vamos anotar isso aqui, né? 5 ao quadrado é igual. O BP é o que eu quero, vezes o BQ nós acabamos de achar. Ele vale 5 raiz de 5. Então vai ficar 25 é igual a BP vezes 5 raiz de 5. Passa o 5 raiz de 5 dividindo para o outro lado. Nós vamos ter então que o nosso BP ele vale 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 sobre raiz de 5. Racionalizando. Raiz de 5, raiz de 5. 5 raiz de 5 sobre 5. Que vai dar só raiz de 5. Correto? Então esse BP vale 5 raiz de 5. Então quanto que vai ser o meu QP? Você concorda que o QP é o que eu estou querendo? É o BQ menos o PB ou BP? Então nosso QP ele vai ser BQ. A gente achou lá em cima, que é 5 raiz de 5, menos o BP, que é raiz de 5. 5 laranjas menos uma laranja, sobram só 4 laranjas, que seria 4 raiz de 5. A maneira genial de resolver esse problema, super sutil, né, que eu ainda considero essa questão difícil, mesmo essa resolução sendo fácil, mas ter essa percepção ali, ela não era tão simples. E aí, gostaram do vídeo? Se tiver curtido, coloca um like aqui embaixo, compartilha e inscreva-se no canal. Tamo junto, valeu, abraço!